gente! É muito bom estar aqui com vocês de novo. Sejam muito bem-vindos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre criatividade. Nós, seres humanos, adoramos um problema. A verdade é que nós vivemos para criar, procurar e causar problemas. Faz parte da nossa natureza. Nós somos verdadeiros solucionadores de problemas. Mesmo porque você imagina uma vida sem problemas. Acho que é a verdadeira receita para uma vida tediosa, né? Para o tédio, você não ter nada para resolver. E por que será que a gente precisa estar criando tantos problemas? Porque a gente cria problema matemático, a gente cria quebra-cabeça, a gente cria jogos de habilidades competitivos, videogames com grandes desafios a serem quebrados. Por que o ser humano precisa estar sempre criando um desafio novo? É porque a gente precisa ser criativo. É da nossa natureza sermos criativos. Porque ao contrário dos animais, que eles simplesmente sabem o que eles vão fazer, o que eles vão comer, onde eles vão dormir, nós não temos instintos. O ser humano, ele não tem instinto, ele não sabe, nós somos cegos. O nosso instinto é buscar aprendizado, nosso instinto é pesquisar, ir atrás. Isso é o instinto do ser humano. Então a gente precisa buscar os problemas para a gente ser claramente humanos, né? Então, tudo que a gente faz é buscar conhecimento e construção de significado. E é isso que nos impulsiona todos os dias. Uma empresa, ela só funciona, ela só desenvolve algum produto ou algum serviço quando nós temos um problema. A gente tem uma situação que a gente não consegue resolver, a gente tem uma questão que não sabemos como solucionar, então na hora aparece alguém, algum solucionador de problemas que vai virar um grande homem de negócios e vai criar uma saída e uma solução para aquele problema. E é assim que aparecem, que surgem grandes empresas e grandes negócios. Tudo gira em torno da nossa dificuldade, ou dos problemas, ou dos desafios dos nossos dia a dia. Sem isso, nós estaríamos paralisados no tempo. Então, para que a gente consiga resolver os nossos problemas, nós precisamos desenvolver a nossa criatividade. Mas o que é a criatividade? A criatividade nada mais é do que um novo jeito de pensar, um novo jeito de sentir, de olhar, de perceber as coisas na nossa vida. E a criatividade é um estado de consciência maior, em que você olha para si mesmo, para os outros e para o mundo, buscando novas saídas, novas soluções, aquelas que ainda não foram testadas, aquelas que ainda não são corriqueiras, que não são comuns no nosso dia a dia. Como o nosso programa ele tem um enfoque na programação neurolinguística, o que é que a PNL tem para nos acrescentar quando o assunto é criatividade? A PNL ela desenvolveu vários princípios que são reais e comuns à criatividade. E um deles, o primeiro deles, é que a criatividade ela é inata. Todos nós nascemos criativos e para a expressão criativa. Pode ser que o nosso estado esteja um pouco adormecido pela rotina que a gente vive, os padrões que a gente adquire durante a vida. Mas a PNL vem e desperta isso na gente. O segundo princípio é que todo aprendizado, todo pensamento já é uma expressão de criatividade. E o terceiro é que toda invenção criativa precisa de tempo. Então, para que um produto, um serviço, uma ideia seja considerada realmente criativa, ela precisa ser lançada, testada, experimentada, e isso leva um tempo, para que seja considerado realmente e efetivamente uma ideia criativa. O quarto princípio é um dos meus favoritos, que a criatividade acontece em etapas. Walt Disney e Robert Dilts, eles identificaram 3 etapas. Eu gosto muito do Disney, né? Ele divide o processo criativo em 3. O primeiro processo é o processo do sonhador, onde tudo é possível, onde você simplesmente se permite sonhar o que você quer, o que você deseja, sem nenhum preconceito, sem nenhum limite. O segundo processo, a segunda parte desse processo é o processo onde a gente se transforma numa pessoa que vai realizar aquele sonho. Então, a partir do momento, você começa a pensar como se aquilo fosse possível. O que é daquele sonho que é possível ser realizado.
E a última etapa é a etapa do processo crítico, onde eu vou procurar os problemas que podem aparecer caso eu coloque aquele sonho na implantação. Então, essas são as 3 etapas do processo criativo. E a partir daí, decorrem os outros princípios que a PNL traz. Então, a criatividade, ela é uma estratégia mental. Então, você vê, tem um processo para você ser criativo. Então, ela é uma estratégia mental. Ela é intencional. Ela pode ser também uma eureka, né? Aquela ideia brilhante que você tem naquele momento. Mas para você ter essa eureka, você tem que estar buscando essa solução para essa questão, né? Essa solução criativa para essa questão. E esse estado criativo, ele é um estado muito rico e muito complexo. Quando a gente aprende a viver em constante estado de criatividade, a nossa vida ela ganha proporções que a gente nunca esperava, porque você começa a ver oportunidades em todos os lugares, soluções onde você não via. O problema que a gente falou tanto no começo, ele deixa de existir, porque na verdade aparece uma situação e você já tem como resolvê-la, né? E para finalizar, eu vou deixar vocês com uma frase do Walt Disney, que é esse grande ícone da criatividade, né? Um homem que saiu do nada e transformou e criou uma potência de fantasia conhecida no mundo inteiro e admirada a partir de um ratinho, né? E o que ele costumava dizer era o seguinte: eu sonho, testo os meus sonhos, mesmo contra as minhas crenças, ouso correr riscos e executo os meus planos para que esse meu sonho se torne realidade. Então eu vejo vocês no próximo bloco, onde a gente vai fazer uma entrevista com o Luciano Maiolino, que é para Teacher em PNL, e tem muito para acrescentar para a gente sobre como a PNL vai nos auxiliar a sermos mais criativos. Nos vemos mais tarde. Estamos de volta aqui para o nosso bloco de entrevistas, hoje com Luciano Maiolino, que é practitioner em PNL, coaching, terapeuta e hipnólogo. Oi, Luciano, tudo bom? Que ótimo estar aqui de novo. Então, você que tem essa vasta experiência já no consultório, eu queria que você contasse para a gente como é que a PNL pode ajudar a despertar esse nosso estado criativo. Como que isso vai se processar assim na nossa mente? Então, criatividade. Deixa eu só fazer um adendo. No primeiro bloco você tinha falado você usou a palavra problema, tá? Só para explicar um pouquinho. Como nós estamos falando de programação neurolinguística, então é muito importante o que a gente fala. Então assim, vamos falar de criatividade. As pessoas que dizem ter dificuldades num processo criativo, geralmente é porque elas estão num processo de comparação, geralmente. Então ela não se acha boa o suficiente àquela outra pessoa. Entendeu? Quando você estabelece um processo de comparação, muito provavelmente o seu processo de criatividade vai ter uma perda, né? Então quando a gente fala de problema, qual é o problema? Existe um problema? Vamos esclarecer essa questão do falarem em problema. As pessoas chegam no meu consultório e falam assim: eu tenho um problema. Elas falam com o corpo: eu tenho um problema. A palavra problema já é um problema para ela. Então, se o problema é de criação, fica pior. Por quê? Porque no programa mental dela, a palavra problema já é um muro, já era uma barreira. Então, quando a gente faz uma sugestão, como que você pode trocar a palavra problema? Aí ele vai ter que procurar uma alternativa. E de repente essa alternativa o impulsione quando vem a palavra desafio. Deixou de ser um problema, agora é um desafio. Porque o problema não me faz caminhar. O problema não me faz pensar direito. Só me faz pensar no problema. E não num processo criativo. Então quando ele tem um desafio, talvez ele se coloque numa outra posição. Às vezes o desafio também é uma palavra desconfortável para a pessoa. Então, ela pode pensar numa oportunidade. A vida está dando mais uma oportunidade. Você quer ter problema
Você quer ter desafios? Você quer ter oportunidades? Ou você quer ter uma outra coisa que esteja aí dentro de você? O que é que vai te impulsionar a criar? A fazer algo que alguém nunca fez antes? Porque todas as invenções, desde o avião até o celular, ninguém nunca tinha feito antes. Então, aonde que está esse processo criativo? Está dentro de nós. Então, o que nós fazemos dentro do consultório é ativar esse processo criativo. E a linguagem, ela é muito importante nessa questão. Então, você acredita, assim, que a PNL vai despertar esse estado criativo nas pessoas com essas trocas de palavras? Você trocando uma palavra problema por uma palavra desafio, por uma palavra oportunidade, isso já é o suficiente para instalar o estado de criatividade na pessoa? Sim. Na verdade, não é só a palavra. Você vai buscar sensações. A pessoa, ela vai se achar confortável, né? Qual que é a palavra que eu usando me causa mais conforto? Porque tem palavras desconfortáveis. Então você não vai... A PNL não te leva para o negativo. Então se alguma palavra... Por exemplo, eu já recebi pessoas lá que têm problemas com a palavra vitória. Qual que é o problema da vitória? Né? Mas existe algum programa em que, em algum momento da vida dela, ela teve um problema com essa palavra. Ela teve um problema com algum evento vitorioso, né? Então, nessa hora aparece. E cabe ao terapeuta, ao programador neurolinguístico, naquele momento, saber como manejar isso. Porque é também a palavra, mas não é só a palavra, né? Nós usamos sensações, nós usamos metaprogramas da pessoa, entendeu? Para que ela saia dali melhor e não pior. Esse é o objetivo da PNL. E além assim dessa troca de palavras e você detectar, né, uma limitação, um significado equivocado que a pessoa dá para aquela palavra, um significado equivocado não, limitador, vamos colocar assim, para aquela palavra, né? Quais outros recursos que a PNL tem para instalar realmente um estado de criatividade? Por exemplo, eu preciso desenvolver um projeto novo, eu preciso encontrar uma saída para uma questão da minha vida, né? O que a PNL pode fazer por mim para que eu entre num estado realmente de buscar soluções diferentes para aquela questão? Então, dentro do consultório nós temos assim, a PNL tem inúmeras ferramentas. Então, para cada caso, Flávia, é um caso. Não adianta eu pegar, por exemplo, uma apostila, um livro de PNL, abrir e seguir um manual. O mais importante dentro do consultório é que eu possa acompanhar o meu cliente. Para onde que o meu cliente está indo? Então, assim, é da habilidade do programador neurolinguístico acompanhar o cliente, saber aonde ele quer chegar e quais são essas limitações. Então, nós temos muitas ferramentas que a gente pode utilizar durante a sessão. Então, para cada caso é um caso. Agora, uma coisa eu garanto para você, o processo criativo está dentro de você. Isso a gente tem, mas tem pessoas que têm esse processo criativo adormecido. A questão é despertar, sim, né? Está como é que desperta realmente para a pessoa estar vivendo esse estado criativo? Uma coisa que funciona muito, Flávia, é nós contarmos história. A gente pode contar história. As metáforas são muito poderosas. Nós estamos, por exemplo, num país cristão, né? Então, quando a gente fala de cristianismo, nos vem a imagem de Jesus. Segundo estudiosos, essa força da linguagem de Jesus só chegou com força 2000 anos depois por conta das metáforas. Então, assim, a gente conta uma historinha, né? Tem até uma história que é de internet, mas eu acho que cabe bem para a gente compreender o que a gente está falando. Um homem chamado José, ele trabalhava 20 anos num lugar e de repente um dia ele tomou coragem, bateu na porta do patrão e disse assim: meu patrão, sei que o senhor é muito bom para mim, mas olha só, eu estou há 20 anos trabalhando nessa empresa, sou exemplar, não falto, chego no horário. E eu vi que o João começou outro dia e o João tá 3 anos de empresa e o João já está ganhando mais que eu. Na cabeça dele já existe um nível de competitividade ali. Quando você começa a competir, o que acontece? Seu processo de criação cai.
porque eu tenho que bater o outro. Entendeu? Então, para quem tem empresa, é ótimo você entender isso. E aí o José reclamando do João, e o patrão falou assim, espera só um pouquinho, antes de você continuar, eu quero que você vá até o sacolão que está ali, né, na quadra de baixo, e me veja quanto que está o abacaxi, vê se eles têm lá abacaxi, porque eu quero colocar uma sobremesa para os funcionários da empresa. E aí o José desceu, foi até o sacolão, chegando lá, ele viu que tinha abacaxi, 5 minutos depois voltou, falou para o patrão, olha só, tem abacaxi. Aí o patrão perguntou, tem abacaxi? Quanto é? Eu falei, isso eu não perguntei não. E eles têm abacaxi suficiente para manter a nossa empresa? Aí isso eu também não perguntei não. Tá bom. Aí ele falou assim, tá bom, então vou chamar o João. Aí chamou o João, deu a mesma missão para o João. Eu quero colocar a sobremesa, depois do almoço, para o quadro de funcionários, desce até o sacolão, e o João foi lá e fez isso. A hora que o João voltou, ele falou assim, e aí, João, tem abacaxi no sacolão? Ele falou assim, tem abacaxi, tem laranja, tem maçã, eu peguei o preço de todos, já planilhei, né? E também já fiz um orçamento. E falei para o dono do sacolão que se por um acaso o meu patrão realmente quisesse, a gente ia comprar em larga escala, então eu já consegui um desconto de 15%. E aí o patrão falou assim, muito obrigado, João, pode ir. E virou para o José e falou assim, José, qual que é a sua queixa mesmo? O José falou assim, não tenho queixa nenhuma. E saiu da sala. Então, às vezes, a gente só faz a comparação em nível de cargo, a gente faz uma comparação em nível de salário, mas o que é que você está produzindo? Enquanto o José está olhando para um nível de competição, o João está olhando um nível de produção que é melhor para a empresa. Então isso serve para a empresa. Infelizmente, nosso tempo acabou. Ok. E a gente se vê depois, em outra ocasião, com certeza. Obrigado, Flavinha. Eu agradeço vocês e a gente se vê no próximo bloco. Até mais.